Olá, na aula de hoje falaremos o básico da lei de Faraday, lei de Lenz e princípios de indução. Vamos começar falando do fluxo magnético, o que ele seria, né? Então, ele é um análogo do fluxo elétrico, onde a gente tem integral de uma superfície fechada, né, do campo magnético, cosseno de θ dA. Então esse θ é o ângulo que ele faz com o vetor da área que você vai estar integrando, tá bom? Eles partiram de um experimento no qual você vai ter uma espira e um ímã. Legal? Só lembrando que o fluxo magnético ele depende também da densidade de linhas do campo magnético, assim como o campo elétrico. Eles descobriram que quando você movimenta este ímã dentro de uma espira, isso induz uma corrente. Então, movimentou para frente, induziu uma corrente. Quando você deixou parado nessa situação, não tem uma indução de corrente. Então, o ímã sem movimento não tem uma indução de corrente. Mas quando ele puxou para trás o ímã, surgiu de novo essa corrente induzida por esse campo magnético do ímã. Tá legal? Então isso se deu a lei de Faraday. Então ela fala que a variação do fluxo magnético com o tempo, ela gera uma força eletromotriz. Ela induz uma força eletromotriz, tá bom? E deu essa forma. Então esse Ezinho é o módulo da força eletromotriz. Esse N é o número de espiras que tem lá, que no primeiro caso a gente usou só uma, né, no exemplo. Então, a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo gera uma força eletromotriz. Esse sinal negativo se deve à lei de Lenz, que ele diz que a corrente, aquela corrente induzida na espira, ela é gerada para se opor ao campo magnético que induz essa corrente, tá bom? Então, o campo magnético que induz uma corrente, essa corrente vai ser no sentido contrário desse campo, tá legal? Então, vou aplicar isso em alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, então a gente tem uma barra, né, condutora, imersa num campo magnético. O campo magnético está entrando nesse plano aqui do slide. Então eu estou movimentando essa barra, ela está tendo uma velocidade, tá bom? Ela não é mais estática. A barra tem um comprimento L, né? Então a gente tem que internamente os elétrons estão em equilíbrio. Então a força elétrica dada por Q vezes Z é igual à força magnética. Tá bom? Cortei os Q's. A gente descobre então que o módulo da força elétrica é igual a V, que é a velocidade, né? Vezes o campo magnético. A gente também tem o que? Que del V variação de potencial é igual a E, campo elétrico, vezes a distância, vezes, nesse caso, o L, o comprimento da barra. Então, vou substituir esse E por V vezes B. Então, a gente obteve que a variação de potencial é igual a B vezes V vezes L. Então, é o campo magnético vezes a velocidade vezes o comprimento. Tá legal? Agora, nesse segundo exemplo, eu vou aplicar isso em um circuitinho. Então, eu tenho aqui um resistor, eu tenho de novo campo magnético, eu tenho todas as barras são condutoras, certo? Então, eu vou aplicar uma força para cá. Essa força vai ser aplicada e vai me dar uma velocidade, vai variar o movimento dessa barra. Então, eu vou ter lá que o fluxo é B vezes A, né? Seria eu integrei aquilo lá. Então, vai ser campo magnético vezes a área. A área desse retângulo é o que? É o lado vezes a base, né? Então, vai ser L vezes X. Eu coloquei aqui. Então, vou jogar, vou derivar, certo? Então, a força eletromotriz vai ser menos a derivada do fluxo em relação ao tempo. Como B e L eles são constantes aqui, eu estou variando o que? Esse tamanho de x. Então, dx dt é a velocidade, certo? Então, a gente encontrou a força eletromotriz
relacionando o campo magnético, o comprimento dessa barra e a velocidade que ela percorre, tá bom? Então vamos aplicar as leis de Ohm para esse circuitinho. Então a gente tem o que? Que a corrente é a DDP, né, que é a força eletromotriz sobre a resistência. Então só substituir os valores da força eletromotriz que a gente descobriu lá atrás, que é BLV, sobre R. Então a gente também pode relembrar a força, né, que é a corrente vezes o comprimento vezes o campo. Substituir de novo a corrente por BLV. Então a gente encontra que a força tem essa formulinha: B ao quadrado, que é campo, né, vezes L, que é o comprimento da barra, vezes a velocidade sobre a resistência. E por último a potência. Então a potência fica B ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado sobre R. Tá bom? Então a gente conseguimos aplicar isso no circuitinho. E por último, vou pegar um outro exemplo, um pouquinho diferente do que a gente viu nos dois primeiros. Também é uma barra, né? É uma barra condutora, está imersa também no campo magnético, só que agora ela está com uma velocidade angular constante, ela vai estar rodando nesse plano, certo? Ele quer saber qual é a força eletromotriz. Então a gente, só relembrando que velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. Então quando a gente pega, se a gente derivar aquele E, que é a força eletromotriz, a gente vai ter a velocidade é constante, o campo também, só o que está derivando aqui seria o meu comprimento, certo? Então eu vou derivar meu comprimento, que seria o R, né? Então R, quando agora eu vou integrar dos dois lados, quando eu integro nesse R, ele parte do zero, né, até o comprimento final, que é o L. Então esses são meus limites de integração R dr, tá bom? Aqui nesse passo eu substituí o V por ômega R, beleza? Integrei esse R de 0 a L, então eu descobri que para esse probleminha, a minha força eletromotriz é dada por meio B, que é o campo, né? Ômega, que é a velocidade angular, vezes L ao quadrado, que é o comprimento da barrinha. Tá legal? Espero que tenham gostado. Obrigado.